Sim. Isso, agora... Deu certo. Então, agora, bom dia. Esse é o nosso quarto encontro do livro O Amor e Seu Significado no Mundo. É uma leitura do Rudolf Steiner, sob a orientação, né, do Ronaldo Perlato, da Eleb, com essa todos os encontros. Quem perdeu algum encontro pode ir no canal do YouTube da Eleb e vai poder assistir todos os encontros, que os 3 primeiros já estão lá. Hoje vamos ter a leitura, quem vai ler para a gente é a Maria Lourdes. E Maria Lourdes pode começar, se você já está nos ouvindo aí. É a página Na 27, página 27 do livro, e o título do capítulo é Nervosismo e Autoeducação. A arte da antroposofia deveria atuar de maneira sadia nas pessoas que a adotam, não apenas no sentido de elas aprenderem que o ser humano consiste em corpo físico, corpo etérico, etc. Ela deveria fazer com que todos estes membros da natureza humana chegassem a desenvolver-se no homem de maneira sadia. Um experimento muito simples que a pessoa faça se revelará. Se repetido com insistência e assiduidade, uma insignificância capaz de operar milagres. Perdoem-me se hoje falo de observações isoladas, de bagatelas que todavia podem tornar-se assuntos muito significativos para a vida humana. Pois ao que acabo de caracterizar, está intimamente ligada à facilidade de esquecer, muitas vezes observada nas pessoas. Esquecimento é algo desagradável na vida. Contudo, a antroposofia nos mostra que esse enriquecimento em sentido mais amplo é muito prejudicial esse esquecimento em sentido mais amplo é muito prejudicial à saúde. Por mais estranho que pareça, é pura verdade o seguinte: muitos arrebatamentos da natureza humana, frequentemente próximos de estados patológicos, poderiam ser evitados se as pessoas fossem menos esquecidas. Alguém poderia dizer: mas os seres humanos são esquecidos. Quem é que pode abster-se completamente do esquecimento? Uma boa visão geral da vida tornará isto facilmente compreensível. Sugerimos um caso bem comum, o caso de um homem que sempre se surpreende por esquecer onde colocou as coisas das quais precisa. Isto é algo que acontece na vida, não é mesmo? Uma pessoa nunca encontra seu lápis, outra não acha as abotoadoras que haviam tirado à noite, abotoaduras que havia tirado à noite. Eu não sei o que são abotoaduras, mas abotoaduras. Isso era uma coisa antiga, né, que fazia parte da indumentária masculina. Você tinha a camisa de manga comprida botões de punho. E colocava... Não, sei. não é o botão da camisa, era uma abotoadura que era uma coisa mais, né, um símbolo, meio como se fosse um anel, que você fechava. Mas isso hoje em dia não faz mais parte da indumentária. Mas eu ainda tenho. Só os mais do antigos meu ainda pai. têm essa visão. Eu tenho do meu pai, e nós aqui em Portugal dizemos botões de punho, porque são umas coisas que se retiram até... algumas pessoas colocavam, por exemplo, em ouro, em prata, em ouro não sei, mas em prata. Exato. Sim, ok, abotoaduras que haviam tirado à noite, etc. Parece estranho e trivial falar destas coisas, porém são coisas que acontecem. Observando o que nos ensina a antroposofia, temos um exercício muito bom para cada um por si conseguir, pouco a pouco, eliminar esse tipo de esquecimento recém-caracterizado. Façamos o seguinte: suponhamos que uma senhora deposita à noite seu broche
ou um homem suas abotoaduras, em qualquer lugar, e perceba que na manhã seguinte não encontra mais as peças. Poderíamos dizer que, neste caso, seria fácil acostumar-se a colocar as coisas sempre no mesmo lugar. Contudo, não será possível fazer isto com todas as coisas, mas em todo o caso, não pretendemos falar neste momento dessa maneira de alguém se curar, e sim de um método bem mais eficaz. Suponhamos então que uma pessoa que tenha descoberto esse seu esquecimento diga a si mesma: colocarei. Desculpem. Desculpem que eu estou a receber aqui uma chamada e tenho que. Ai. Eu pus isto sem som, mas não pus em modo. Não sei como é que é para não receber chamadas. Ai, desculpem. Portanto, façamos o seguinte. Suponhamos que uma senhora deposita à noite seu broche ou um homem suas abotoaduras em algum lugar e perceba que na manhã seguinte não encontra mais as peças. Poderíamos dizer que, neste caso, seria fácil acostumar-se a colocar as coisas sempre no mesmo lugar. Contudo, não será possível fazer isto com todas as coisas, mas em todo o caso, não pretendemos falar neste momento dessa maneira de alguém se curar, e sim, de um método bem mais eficaz. Suponhamos então que uma pessoa que tenha descoberto esse seu esquecimento diga a si mesma: colocarei agora estes objetos em lugares bem distintos, mas jamais colocarei em qualquer lugar um objeto que deva reencontrar com facilidade sem desenvolver o seguinte pensamento: eu coloquei este objeto neste local. E em seguida tente fixar em si, tanto quanto possível, a imagem da situação. Por exemplo, eu coloco um alfinete de segurança na beirada de uma mesa, perto de um canto. Coloco ali com este pensamento: eu estou colocando este alfinete neste canto, perto do ângulo reto que o canto forma e cuja imagem eu fixo em mim. A imagem do alfinete ladeado por duas beiradas, etc, etc. E então posso distanciar-me sem problemas. E se eu adotar este método como norma, embora não funcione de início, em todos os casos, perceberei que meu esquecimento se afastará de mim cada vez mais. O princípio parte do facto de ter sido concebido um pensamento bem determinado, que é o seguinte: eu coloco o alfinete neste local. Relacionei meu eu com o ato executado e, além disso, acrescentei uma imagem. Imaginação nos pensamentos que acompanham o meu atuar, representação imaginativa e, além disso, o ato de pôr os fatos em relação com o meu cerne essencial. Esta combinação entre cerne anímico-espiritual expresso na palavrinha eu e a imaginação é apropriada para aguçar sensivelmente nossa memória, já nos proporcionando desta forma o proveito de diminuir o nosso esquecimento. Porém, se fosse somente este o resultado de tal esforço, talvez não valesse a pena fazer muito caso. Entretanto, pode-se conseguir muito mais com isto. Suponhamos que as pessoas adotassem o hábito de formar tais pensamentos ao guardar certos objetos. Esse hábito já provocaria um fortalecimento do corpo etérico humano. De fato, o corpo etérico humano torna-se cada vez mais forte e consolidado como consequência desse hábito de agir. A antroposofia nos ensinou que o corpo vital ou etérico deve ser, de certa forma, considerado o portador da memória. Fazendo algo que revigore as forças da memória, nós podemos de antemão compreender esse fortalecimento. Podemos compreender que esse fortalecimento será útil ao nosso corpo etérico ou vital. Como antropósofos, isto não nos deve surpreender. Contudo, pode acontecer
de aconselharmos uma pessoa, não somente pelo facto de a conhecermos como distraída, mas por ela apresentar certos sintomas de nervosismo, a proceder da forma caracterizada assim. Propomos a uma pessoa, sempre irrequieta e nervosa, acompanhar a colocação de objetos com pensamentos, conforme indicamos, e veremos que não somente diminuirá seu esquecimento, mas também, como consequência do fortalecimento do seu corpo etérico, gradualmente ela perderá certos estados nervosos. Com isto, a vida terá fornecido uma prova de estarem corretas as afirmações que fazemos sobre o corpo etérico, pois se tratarmos nosso corpo etérico de forma apropriada, ele nos mostrará disposto a assumir essas forças. Então será correto o que dizemos dele, e a vida também nos mostra que isto é sumamente importante. Maria Luz, aqui podia parar um pouquinho? Tem alguém que tem alguma pergunta? Então, este texto, na realidade, ele está nos chamando a atenção o que a antroposofia fala, né? Que é da Eu estou a ouvir muito baixo, Ronaldo. Estou a ouvir o teu som muito baixinho. Não sei se todos estão ou não. Para todos está baixo? Não, acho que não. Para mim está normal. Tá normal. Talvez você possa aumentar o som do seu aparelho. Já sei. Obrigada. Então, antes de eu falar, acho que o Edson levantou a mão? Quer concluir, Ronaldo? Fica à vontade. Depois não, pode falar. Pode fazer a pergunta que depois eu faço. Não, tá bom. Ele faz, logo no início da leitura de hoje, ele faz uma... Eu estou tentando achar aqui. Ele fala que essa questão do esquecimento ele causa muitos arrebatamentos. Eu queria entender melhor essa... Deixa eu ver se na minha edição anterior está arrebatamento. Eu não estou conseguindo achar, mas é que Tá. Arrebatar é tirar, né, do ponto de equilíbrio, eu entendo, né? É isso que ele quer dizer, né? Tá. E aqui nós falamos da quadrimembração, né, do modo como a antroposofia vê o ser humano completo, né, que seria o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e eu. E, para a antroposofia, o corpo etérico, que é um corpo de repetição, e a vida se mantém na repetição, né? Você produz uma célula, repete dentro da característica dos órgãos, então você tem uma memória celular. Isso está no nível físico, mas vai também para o nível anímico, né? Para o nosso nível como na parte mais da alma, como se expressa. E aí a importância de nós termos o cuidado com a memória. Uhum. Nós não perdemos a memória na realidade, né? Quando ocorre uma experiência de quase morte, a pessoa lembra toda a sua vida porque tudo está registrado. Só que, em função da nossa necessidade de estarmos acordados no ambiente, nós vamos meio que hierarquizando a memória. E isso, principalmente, olha, o Steiner falou isso nessa época, né? Quando ele escreveu esse livro. Imagina hoje quando que nós temos isso era 1912, né? 11 de janeiro de 17 de dezembro de 1912. Desculpa, 11 de janeiro de 1912 foi essa palestra. Então, imagina a quantidade de informações que um ser humano tinha naquela época. E a quantidade de informação que nós temos hoje. Isso faz naturalmente com que nós tenhamos uma certa hierarquização da memória, só que como cada vez mais a vontade é fraca, a memória nós esquecemos mais facilmente, né? Temos uma intoxicação de informações. E às vezes esquecemos questões importantes. Então, o que ele sugere é que esse exercício, que é tão simples, que é você toda noite pegar um objeto importante e colocar num local diferente, justamente para que eu possa estimular a memória, mas o importante é o que ele fala, o meu eu tem que estar presente. Porque normalmente, muitas pessoas falam, onde eu esqueci? Será que eu tranquei a porta de casa? Será que eu fechei o gás? Porque nós fazemos as coisas automaticamente. Nós não trazemos o nosso eu presente. E um grande auxiliador da memória é a observação.
Então, nós vivemos muitas coisas na vida, né? E tem coisas que a gente nunca esquece, porque foi tão importante e o nosso eu estava tão presente e observando tudo que nós não esquecemos. Então, o exercício aqui é estimular a observação, que está vinculada ao eu presente, né? A uma presença de espírito, ao que é para estimular a memória. Então, se eu coloco a chave do carro num determinado local, eu vou fazer o quadro mental daquele espaço. Então, a chave está colocada numa determinada posição em relação à mesa onde ela foi colocada, que está próximo de um candelabro, está próximo de um relógio. Então, eu faço essa imaginação. Junto, né, eu faço um quadro de observação e isso, com certeza, vai estimular a minha memória. Como ele fala, não quer dizer que vai funcionar sempre, que vai de imediato começar assim, mas se eu faço isso e no outro dia de manhã eu recordo a imagem do local, né, não só a chave, mas a imagem do local, então eu vou lembrar onde está o objeto e estou fortalecendo a memória. E fortalecendo a memória, uma vez que ela é baseada no corpo etérico, também vou fortalecer o corpo etérico. Tudo que estimula a memória fortalece o corpo etérico. Por isso é que nós falamos que pessoas que estão no processo natural de envelhecimento e querem preservar, né, a sua vida mental, a sua memória, um bom exercício é aprender uma nova língua. Porque aprender uma nova língua eu só posso aprender se eu estou com o meu eu presente e vou estimulando, assim, dessa forma, a minha memória. Podemos continuar? Há mais um aspecto que em si pode parecer uma insignificância, mas que é extremamente importante. Os senhores sabem que no ente humano se tocam diretamente o que chamamos de corpo físico e corpo etérico. O corpo etérico está amoldado ao corpo físico. Hoje em dia pode-se fazer uma observação, e isto não é tão raro, da qual as pessoas observadas em geral não se dão conta. Se tivermos no peito uma alma sadia, compassiva, sentiremos compaixão por essas pessoas ao fazermos essa observação. Ou será que os senhores nunca observaram, por exemplo, pessoas num guichê de correio ou outras que têm muita coisa a escrever, fazendo movimentos bem estranhos antes de preparar-se para escrever uma letra, como por exemplo um B, fazendo primeiro alguns movimentos no ar para depois colocar a pena no papel? Nem seria preciso chegar a este extremo, pois já se evidencia a disposição para um estado patológico quando as ocupações diárias forçam as pessoas a agir dessa forma. Podemos limitar-nos a pessoas que, observem bem, a cada vez que querem começar a escrever, precisam dar-se um empurrão, por assim dizer. Em realidade, essas pessoas escrevem aos trancos e não uniformemente para cima e para baixo. As letras denunciam essa maneira de escrever. Um estado semelhante pode ser compreendido da seguinte maneira, com base nos conhecimentos da ciência espiritual. Numa pessoa perfeitamente sã em relação aos corpos físico e etérico, o corpo etérico dirigido pelo corpo astral sempre precisa ter a capacidade irrestrita de intervir no corpo físico. E este deve ser sempre capaz, em todos os seus movimentos, de tornar-se um servidor do corpo etérico. Se o corpo físico começar a executar movimentos por conta própria, excedendo o que a alma possa querer, o que o corpo astral possa querer, então resultará uma condição doentia, uma preponderância do corpo físico sobre o corpo etérico. Em todas essas pessoas que acabamos de descrever, trata-se de uma fraqueza do corpo etérico, motivo pelo qual este já não é capaz de dirigir o corpo físico de maneira perfeita. Então, Ronaldo, por exemplo, isto é o que acontece em algumas situações de doença
em que há movimentos... repetitivos, né? Isso, repetitivos e automáticos. Eu entendo aqui que ele fala ainda antes da doença, né? Ainda antes de uma doença estabelecida, né? Por uma questão neuromuscular, mas eu vejo também aqui que são certos hábitos, que tem pessoas que fazem hábitos repetitivos, porque aqui ele está falando primeiramente de uma pessoa perfeitamente sã, né? Ele não está ainda se citando aqui as patologias neuromusculares, né? Mas são pessoas em que, por terem um enfraquecimento do corpo etérico, o corpo etérico, então, ele se coloca à disposição do corpo astral. O corpo astral é que traz movimento, né? A memória está no corpo etérico, mas as sensações e movimentos estão no corpo astral, e isso é uma cadeia, né? Então, o corpo astral atua sobre o etérico atua sobre o físico, e nós vamos ter gestos que são compatíveis. E o eu entra nessa linha porque nós temos gestos pessoais, né? Existem gestos que são muito identificados com o indivíduo. Se você observa a pessoa, né, como uma pessoa fala, como uma pessoa movimenta as mãos, como ela faz o movimento, você vê essa cadeia, né? O eu, como individualidade, atuando sobre um movimento genérico, aí fica individualizado, corpo etérico, corpo astral. E você vê como a pessoa pega a caneta, como ela assina. E o que ele está falando aqui, que é um fato, né, bem interessante, isso que a gente vê, muitas vezes a gente não para observar, mas tem pessoas que realmente fazem algumas coisas que, na realidade, não estão na consciência. E aí o corpo físico ele está atuando acima do corpo etérico. O corpo etérico está fraco para poder transmitir essa orientação adequada. É isso que ele está falando aqui, né? Não sei, a Nina. Então, eu pensei nessa questão do déficit de atenção com dificuldade executiva. Então, a pessoa, sei lá, precisa levantar para pegar um copo d'água, só que ela não consegue mexer o corpo, apesar de estar com todas as funções físicas presentes. E o corpo que se movimenta, você falou, o corpo etérico é o que dá vida para o movimento do corpo astral, é isso? O corpo astral ele só tem sentido de produzir um movimento a partir de um corpo físico, que se não tiver o corpo etérico, ele é um corpo físico inanimado. Né? Então, não adianta você ter o astral do ambiente que não vai fazer uma pedra se movimentar, né? Porque não tem essa ligação do etérico. No ser vivo, sim, nós temos essa percepção. Eu não sei se ele vai adotar especificamente essa questão que você comentou agora, né, do déficit de atenção. Vamos ver mais um pouco, vamos ver se ele fala aqui sobre esse aspecto, né? Mas sempre tem essa ligação, né? O que ele está chamando a atenção é que o corpo etérico não atuando corretamente, o corpo físico fica como que livre para fazer movimentos que não têm um sentido, um verdadeiro sentido. Uhum. Podemos continuar? Para a visão oculta, essa relação do corpo etérico com o corpo físico é a base de todos os estados espásticos que basicamente se prendem a um domínio mais fraco do corpo etérico sobre o corpo físico do que deveria ser. E assim, o corpo físico fica livre, por assim dizer, para fazer por conta própria vários movimentos ditos involuntários. No entanto, o homem só pode ser considerado sadio em toda a sua essência se tudo o que fizer estiver subordinado à vontade do corpo astral. Contudo, há uma possibilidade de ajudar uma pessoa caso esse estado não se haja tornado excessivo. Para isso, sempre se deve contar com os fatos ocultos, ou seja, com a premissa de que o corpo etérico deve ser reforçado. E é necessário, de certo modo, crer na existência do corpo etérico. Suponhamos que o infeliz se tenha arruinado a ponto de não poder, senão fazer movimentos espásticos incessantes com as mãos antes de conseguir pôr a caneta no papel a fim de escrever uma letra. Em qualquer situação, seria bom dar-lhe o seguinte conselho: tire umas férias, deixe de escrever,
ou escreva pouco por algum tempo e você conseguirá vencer sua condição. Porém, isto é apenas meio conselho. Será muito mais útil a ele e ao mesmo tempo se ao mesmo tempo lhe dermos a outra metade do conselho, recomendando-lhe: esforce-se sem se esgotar, todo o dia, por 15 minutos ou meia hora. Esforce-se em adotar outra caligrafia, alterar seu modo de escrever, de maneira a ser obrigado a prestar atenção ao que está fazendo e não escrever mecanicamente como antes. Digamos que, até agora, você tenha escrito a letra F de determinada maneira. Escreva agora mais inclinada ou mais reta, em todo caso, de outra maneira, de forma a que seja obrigado a prestar atenção. Acostume-se a desenhar as letras. Se o conhecimento espiritual fosse mais difundido, os professores não diriam àquele pobre infeliz, quando ele voltasse de férias, tendo-se acostumado a uma letra diferente: você ficou louco, mudou sua letra por completo. Reconheceriam que isso é um remédio muito importante. A pessoa, ao alterar sua letra desta forma, é obrigada a prestar atenção ao que faz. E essa atenção sempre significa que ela está unindo sua mais íntima essência à sua ação. Por outro lado, tudo que une nossa essência à nossa ação reforça nosso corpo etérico ou vital, e com isto nós nos tornamos pessoas mais sadias. Não seria tão tolo se já na educação em geral e na escola se procurasse conseguir de maneira sistemática certo fortalecimento do corpo etérico na juventude. A antroposofia tem uma proposta a apresentar, embora esteja convencida de que muito tempo ainda passará até sua aceitação. Pois ainda por muito tempo a antroposofia será considerada uma sandice por aquelas pessoas competentes que estão à frente da educação. Mas isto não importa. Suponhamos que se comece por ensinar às crianças certa maneira de escrever e depois de elas terem escrito desta maneira por alguns anos, coloque-se empenho em fazê-las alterar sem mais nem menos o caráter das letras. Tal modificação da escrita e a intensa atenção que isto requer teria uma influência eminentemente fortalecedora sobre o corpo etérico em desenvolvimento e muitas das condições nervosas não se apresentariam nos adultos. Então deixaria de ter sentido aquela arte, não sei se é ciência, que estuda a caligrafia e que relaciona com o caráter ou a maneira de ser das pessoas, ou a personalidade, não sei, que é, agora não me está a ocorrer o nome, não é? Porque se nós podemos alterar a caligrafia, deixa de ser uma coisa que muito pessoal e identifica. Grafologia, exatamente, Edson. Grafologia. Deixa de ser uma coisa muito pessoal e identificadora da personalidade, digo eu, não é, Ronaldo? Sei. Na realidade, aqui ele pede um exercício que é uma mudança de uma essência. A essência sempre vai existir, né? Mas, na realidade, o que, no fundo, ele chama a atenção, de novo, é o eu presente. Então, quando eu definitivamente mudo uma caligrafia, durante um período, se eu mudo, eu estou mudando uma essência, né? E eu posso realmente melhorar a minha... às vezes pode ser por um hábito de escrever errado, né? De escrever de uma forma inadequada. Então, sempre o que ele chama a atenção neste exercício é você estar presente. E esse é um estímulo, né? Então, interessante nós pensarmos nisso aqui para uma pessoa ansiosa. Então, você pode falar, ó, vai tirar férias, faz um sabático, tudo faz parte, mas o que é possível, a própria pessoa fazer um exercício. Aqui ele escreve como caligrafia, mas eu entendo também, se nós observarmos como nós fazemos os atos, de repente, ou deliberadamente mudar o gesto.
Aqui eu imagino até, por exemplo, eu vou lavar a louça, eu sou destro, eu lavo com a mão direita. E de vez em quando eu começo a lavar com a mão esquerda. Na realidade, eu estou trazendo a minha consciência, né? E porque não só a memória, é interessante pensarmos isso, não só a memória está vinculada ao corpo etérico, mas também os nossos hábitos. Porque o hábito é uma memória, né? É uma memória que se faz presente no gesto, no movimento. Então, se eu deliberadamente, de vez em quando, alterar isso é importante para o corpo etérico. Um exemplo simples, eu sou destro, eu só como com a mão, o garfo está na mão direita. Então, eventualmente, durante um período, eu passo a usar o garfo na mão esquerda. Isso vai me fazer, inclusive, perceber o movimento que eu faço, o gesto bonito que é pegar um alimento com o garfo e levar na boca, né? Nós nem percebemos isso. E para quem come muito rápido, que já é um sinal de ansiedade, é interessante trocar a mão, né? Comer com a mão esquerda. E criar um outro hábito, que pode ser tanto com a direita ou com a esquerda, que é deixar o garfo no prato. Nós temos um hábito de o garfo, nós somos utilitaristas, né? O garfo serve para levar comida na boca. Então, eu vou pego o garfo, levo e continuo no movimento. E para uma pessoa ansiosa, e isso traz muitas consequências para a digestão, né? A ansiedade, eu deveria, trocando ou não de mão, criar um novo hábito, que é, ao colocar uma comida na boca, eu deixo o garfo no prato. E se eu associo isso invertendo a mão, seja se eu for destro passar para a esquerda, se eu for canhoto passar para a direita, eu vou estar trazendo o meu eu presente. Até agora, tudo que ele está dizendo para fortalecer o corpo etérico está na presença do eu. O eu presente é que faz essas mudanças. O Edson ia fazer uma pergunta? Sim. Dentro dessa linha, Ana, uma vez eu li alguma coisa, também fiz um pouco dessas experiências, nesses hábitos comuns, por exemplo, como você falou que é o comer, também ao vestir-se, ao tomar banho, a gente tem padrões, por exemplo, eu sempre pego uma camisa, enfio primeiro o braço direito, depois o esquerdo. Sim. Ou, na hora de tomar banho, eu tenho um ritual, eu começo por determinada parte do corpo, eu vou seguindo sempre a mesma coisa. A gente tentar alterar essas coisas, é dentro desse mesmo sentido, né? É nesse mesmo sentido. Isso que você falou é interessante, seria interessante cada um agora pensar, não precisa, por favor, declinar, é só falar, aonde você começa a se lavar no banho. Sim. Não falem, não há necessidade de saber. Mas é muito interessante porque nós não percebemos como que nós fazemos. Né? É verdade. E é um hábito. Mas e isso é que é interessante dentro do que ele está falando aqui, é que mudar hábitos não é um processo fácil. E aí é que nós percebemos como a nossa vontade é fraca. Porque nós deixamos na inconsciência. O corpo etérico não tem consciência. O corpo etérico ele é repetição, memória, é um hábito. Se eu chamo a atenção do eu posso modificar um hábito. Principalmente isso vale para hábitos que são desnecessários ou que não têm nenhuma importância. Né? Então, se eu tenho o hábito de comer rápido, eu posso tirar esse hábito, mas sempre eu tenho que trazer o eu. E o que você falou é interessante, que são pequenos atos que nós fazemos. Sim. Então, para a memória, nós já usamos o hábito lá de mudar de lugar. Aqui, trazer a atenção para o que eu faço. Então, também, eu falei de trocar o garfo, né, da mão, né, a mão para segurar o garfo. Mas eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para abrir uma porta. Por que sempre, se eu sou destro, eu vou usar a mão direita para mexer na chave? Eu posso fazer com a esquerda. Até porque o ser humano, em princípio, ele é ambidestro. Nós somos capazes de usar as duas mãos, desde que eu não tenha nenhuma patologia neurológica, eu sou capaz de usar as duas mãos. Se eu treino, eu sou capaz de usar. Tem pessoas que, quando quebram o braço que é o seu braço dominante, ele aprende a fazer as outras coisas com o outro braço. Lógico que exige um certo esforço, e muito mais fácil são os movimentos mais amplos, mas o movimento fino é mais difícil, escrever, mas é possível fazer. Né?
Então, escovar os dentes com a mão esquerda para quem é destro, abrir a chave, nem que seja só pegar na maçaneta, mas principalmente aprender a abrir a chave, lavar as coisas com a outra mão. São todos exercícios que têm uma importância justamente para esse nível de ansiedade que ele já falava em 1912, imagina hoje, onde nós temos tudo que acelera a nossa vida. Então, foi bem lembrado o banho, né? Isso é bem Sim. interessante. Abotoar a camisa também é uma coisa que eu sempre faço do mesmo jeito, é impressionante. Você trouxe a luz, né? Trouxe a nossa consciência, que nós fazemos exatamente assim. O Ronaldo, isso não tem a ver, porque assim, quando você faz uma repetição, né, de alguma coisa, por exemplo, a criança, quando ela está aprendendo a abotoar, a dar nó no sapato, alguma coisa, é toda voltada a essa consciência. Quando ela aprende, o organismo já não precisa mais gastar, sim, digamos assim, essa energia para isso, né? Sim, então, sim. Ela vai para essa gavetinha assim, automático, e você vai fazendo nessa inconsciência, né? E aí, quando tem uma proposta assim, eu não gasto, por exemplo, da idade adulta, mais essa energia da consciência para estar o dia inteiro, ou um tempo, ou um certo espaço de tempo com a consciência voltada para alguma coisa. Você está perguntando se isso poderia ser negativo, que ele está Sim, sim, aqui? nesse gasto de nesse gasto de energia, mas, por exemplo... Então, é interessante assim, em momento algum, o Steiner fala que você tem que mudar a sua vida como um todo, né? Ele fala primeiro em questão do nervosismo. Porque nós aprendemos desde cedo, e assim tem que ser, né? Que você tenha... O hábito é uma coisa que nos protege, não tem dúvida. Imagina você, quando você aprende a dirigir um carro, que você tem que prestar atenção, sim, qual é o pé que você pisa no freio, no acelerador, e é uma rotina que você cria, e com certeza nenhum de nós ia querer pegar carona com uma pessoa que não dirige rotineiramente o seu carro, né? Se ele tivesse que pensar assim, agora eu vou pisar no freio, vou pisar no acelerador, não vai dar certo. Então, o hábito, ele é uma coisa que nos protege, não tem dúvida. Mas é um fato de que o hábito nos tira da consciência. São coisas diferentes. Se a pessoa tem uma vida que corre, o hábito você não está na consciência. Sim, sim. O hábito você faz... Sim, virou automático, né? Ficou por inconsciente. Né? E a vida fica assim, não tem problema. Se você tem uma vida onde está tudo equilibrado, o hábito não tem problema. Mas se eu tenho um processo de uma ansiedade muito grande, em lugar de eu tomar um ansiolítico, eu posso trazer a minha consciência. E trazer a consciência, a melhor forma é eu observar um hábito. Eu não preciso mudar todos os hábitos. E nem é também para fazer a vida toda, né? Eu vou exercitar algumas coisas durante períodos, em tempos eu posso voltar para isso. E isso tem uma força muito grande quando você tem um hábito que realmente é negativo. Então, se eu tenho um hábito negativo, como que eu vou mudar? Eu tenho que fazer a consciência. Então, o esforço muito grande que a criança faz de aprendizado, para que esse esforço não fique a vida inteira, esse esforço tem lá, ele entra no hábito, que é importante. O que ele está propondo aqui é como exercícios para pessoas que estão em situações de muita ansiedade, que perderam, né? Onde esse hábito fica uma coisa exagerada. Você não controla de jeito nenhum. O problema é você não controlar o hábito. Então, o exercício de semana, que é o do domingo, né? É justamente esse exercício de você, nos pequenos atos, você só executá-los a partir de uma consciência plena. É lógico que nós não podemos fazer isso o tempo inteiro, mas quanto mais consciência eu trago para mim,
mais eu tenho controle sobre não só sobre o hábito, como sobre também o nervosismo, porque muitas vezes o nervosismo vem justamente porque internamente eu sei que eu estou fazendo uma coisa que não está de acordo, mas foi um processo que eu aprendi e eu não tô conseguindo mais, com consciência, resolver. E isso traz muita ansiedade. Tudo que traz pressa traz ansiedade. O hábito tem tendência a eu não prestar mais atenção no que eu faço. Isso traz uma certa pressa. Se eu tenho que prestar atenção, eu tenho que levar um pouco mais de tempo para fazer. Então, é importante, assim, existem hábitos que são saudáveis, fazem parte da vida, mas existem situações em que eu realmente preciso exercitar, trazer a consciência. Silvia? Eu não sei se eu vou, desculpe, eu não sei se eu vou devagar muito, mas nosso corpo, da forma como ele está estruturado hoje, porque a consciência, ela exige uma, eu posso ser redundante aqui, né, mas ela exige uma concentração, ela exige um esforço. Então, esse estado de consciência plena, que muitas vezes até através de mindfulness, né, as pessoas trazem, a seguinte questão: o nosso corpo, da forma como ele é hoje, ele está preparado para esse estado de consciência constante que, em princípio, a gente prega? Eu tenho, para mim, que assim, que camadas, digamos, de consciência, né? Não estou falando aqui, sei lá, de fazer bobagem, mas eu digo de desligar, às vezes, ou de relevar, deixar para lá, que são os erros, os escorregões que a gente comete. Às vezes eu faço algum tipo de paralelo nesse sentido, que fisicamente nós ainda não estamos preparados para se olhar uma vida inteira, né, 24 horas de atenção para isso. É muita bobagem, Ronaldo? Faz algum sentido isso que eu estou colocando? Não, eu acho assim, que realmente seria muito difícil nós ficarmos em plena consciência 24 horas, né? Não é uma coisa tão simples assim. Isso é um fato. Mas é um fato de que, justamente por não termos consciência, nós fazemos muitas coisas inadequadas. Então, são dois fatos aí. E o que nós precisamos fazer é um ponto de equilíbrio. O processo evolutivo do ser humano, ele passa por equilíbrio e harmonia. E uma certa sabedoria também. O que seria sabedoria? Olha, eu estou bastante atento ao que eu faço. Mas tem momentos que eu já percebo que isso está me tirando também uma certa tranquilidade, porque também o excesso de estar acordado também pode trazer ansiedade. Então, a sabedoria é, olhando na minha própria situação, como que eu equilibro e que às vezes eu falo, agora eu vou relaxar em relação a essa percepção. Tá? Sempre isso é possível, a sua colocação me traz a imagem, Silvia, de novo da presença do eu. Não só no hábito, mas também percebendo o meu contexto. Mas nós nunca podemos esquecer que, eu já falei isso aqui algumas vezes, que só o ser humano é capaz de autodeterminação, mas justamente por ter autodeterminação, ele é o único ser vivo que é capaz de autoengano. Então, nós precisamos ter cuidado para que o autoengano não nos impeça de fazer um processo de desenvolvimento. E o corpo físico, hoje, ele realmente é mudado em relação ao que era anteriormente, mas ele é uma consequência da ação do nosso corpo etérico e do nosso corpo astral. E isso é uma coisa interessante. Quer dizer, se eu uso o meu corpo astral de forma inadequada, com desejos, impulsos, paixões, se eu não cuido do meu etérico com hábitos que não são corrigidos, isso vai ter um impacto no corpo físico, qual seja a época que eu esteja. Então, não é só uma questão do corpo físico, é uma questão da nossa estrutura quadrimembrada com um maior ou menor grau de consciência. Então, quando nós olhamos nisso na biografia, que é importante a gente olhar pelo ponto da biografia, eu não posso exigir que um jovem tenha essa mesma consciência de uma pessoa adulta ou mais madura e que vá trabalhando os hábitos. Quer dizer, tudo de novo volta à questão da harmonia e da sabedoria do contexto. Mas uma vez que eu seja um ser
que tenha plena consciência, ou caminhe no sentido de buscar uma plena consciência, eu não posso fechar os olhos para os fatos de que, se eu realmente tenho hábitos aos quais eu não consigo controlar, isso pode trazer consequências negativas. Aqui eu não estou falando dos hábitos positivos, de higiene, não é isso, mas eu digo agora vários outros hábitos. Como que eu treino para chegar num hábito mais difícil, que precisa ser cuidado? Nessas pequenas coisas. Então, de tempos em tempos, pelo menos, principalmente se eu estou numa situação de ansiedade, que mostra já um desequilíbrio, eu deveria dar esse passo, né, de procurar trazer a consciência para aquilo que eu faço. E a sociedade de hoje, tudo, isso não é uma crítica, é uma realidade de novo. Toda a nossa vivência é para fora. Né? Nós precisamos saber de tudo que está acontecendo, estamos olhando tudo, vamos acompanhando tudo, temos que fazer isso, sem dúvida, mas nós vamos cada vez mais olhando menos para si, e só observando o que está fora. E a nossa sociedade nos puxa para isso. Esse hábito de assentar e olhar para si, como nós estamos fazendo agora, parados, olhando e conversando, cada um trazendo a sua percepção, isso é um olhar para si. Né? Então, nós estamos numa atividade ativa. E hoje, os próprios meios de informação nos colocam numa situação passiva. Não sei se você ia complementar. Não, sim, não complementar, mas veio um insight agora, e, claro, vai numa outra direção, mas acho que vale a pena colocar que quando a gente para olhar a nossa biografia, isso que eu estou chamando de, então, não dá para ficar consciente o tempo todo. É verdade, né? A gente não tem essa possibilidade, mas num processo de revisão biográfica, nós temos a chance de, a partir desse olhar, daqueles estados em que nós, né, estávamos meio desacordados, praticar, acho que talvez, o auto-perdão, reconhecer aquilo que nós não tivemos a capacidade de estar despertos para executar e tudo mais, então, a partir disso, você reconhece, se perdoa, porque muitas vezes a gente carrega a culpa, e tem a chance de transformar para dar passos diferentes. Então, acho que, desculpa, eu não lembro o nome da pessoa de Portugal que está lendo, mas que ela traz a questão da grafologia, a gente pode fazer essa reescrita, essa outra grafologia da vida, a partir desses pequenos cochilos que a gente tira na vida quando a gente faz um processo biográfico para prestar atenção, né? Sim. E você tocou num assunto essencial, que a própria palavra biografia é a grafia da vida, né? É como eu escrevo. E, nesse sentido, eu reescrever com consciência. Está correto. Né? Vamos avançar um pouco? Assim se vê que é possível fazer algo para fortalecer o corpo etérico vital, o que se reveste de extraordinária importância, pois é justamente a fraqueza do corpo etérico vital que suscita em nossos dias numerosas condições realmente prejudiciais. Pode-se até afirmar, e isto realmente não é exagero, que certas formas patológicas, possivelmente motivadas por condições contra as quais, por ora, talvez não haja defesa, tomariam um rumo completamente diferente do que estão tomando com o corpo etérico enfraquecido. O que, francamente, é o sinal particular do ser humano da atualidade. Com isto, já aludimos a algo que pode ser designado como manipulação do corpo etérico. De certa forma, nós manipulamos o corpo etérico. Não poderíamos influir em algo que não existe, em algo cuja existência devemos negar veemente. Ao demonstrar que, de certa forma, pode ser útil manipular o corpo etérico, podendo-se provar que estas coisas suscitam efeito real sobre ele, mostramos que existe algo como o corpo etérico. Em todas as situações, a vida nos propicia as provas correspondentes para o que a antroposofia tem a oferecer.
Outro exercício adicional que fizermos para melhorar nossa memória poderá fortalecer nosso corpo etérico em sua essência. Talvez eu já tenha mencionado aqui em relação com outros assuntos. Contudo, na presença de formas patológicas em que concorrem condições nervosas, seria aconselhável recorrer a tais conselhos. É que se pode contribuir muitíssimo para tonificar o corpo etérico, modificando o curso dos pensamentos. Isto é, em vez de seguirmos os assuntos por meio dos pensamentos da forma como de trás para a frente. Por exemplo, na escola somos levados a aprender uma sucessão de governantes ou de batalhas ou de outros acontecimentos quaisquer. Aprendemos em função das datas. Seria extremamente benéfico se essas coisas não fossem ensinadas e aprendidas somente na ordem comum e natural, e sim adquiríssemos o conhecimento desses dados na ordem inversa, apresentando-se de trás para frente. Isto é muito importante, pois fazendo tais exercícios de maneira sistemática, nós contribuímos novamente para um enorme fortalecimento do nosso corpo etérico. Rememorar do fim para o início tudo o que lemos de contos e coisas semelhantes, peças de teatro inteiras de trás para diante, eis algumas práticas de suma importância para a consolidação do corpo etérico. Acontece que a vida cotidiana dos nossos tempos nos mostra que todo o descrito até aqui não é praticado de maneira alguma. E isto é compreensível, pois em nossos afazeres infatigáveis nós temos pouca oportunidade de alcançar a tranquilidade que nos permita praticar esses exercícios. De maneira geral, o indivíduo que exerce uma profissão está tão fatigado ao chegar à noite que já não é capaz de estruturar os pensamentos conforme mencionado acima. Contudo, se a ciência espiritual realmente penetrar nos corações e nas almas das pessoas, poderemos notar que muitíssimo do que acontece hoje em dia poderá ser poupado, podendo assim sobrar praticamente para todas as pessoas o tempo para se dedicarem à execução desses exercícios fortalecedores. Se nós cuidarmos destas coisas, particularmente na área da educação, dentro em breve teremos a oportunidade de observar resultados extremamente benéficos. Continuo? Pode continuar mais um parágrafo, Okay. para a gente terminar. Quero mencionar mais um pequeno detalhe, que, aliás, não é de muita importância nos anos mais maduros. Todavia, se não houvermos cuidado disto durante a juventude, seria proveitoso fazê-lo na vida adulta. Trata-se do hábito de, ao mesmo tempo em que executamos certas coisas, não importa se estas deixam rastros ou não, observarmos a nós próprios. É relativamente fácil realizar isso ao escrevermos. Eu estou até convencido de que muitas pessoas deixariam de escrever de maneira tão antipática se tentassem observar cada letra em separado à medida que escrevessem, ou, ao terminar uma frase, passassem o olhar sobre o que tivessem escrito. Em outras atividades, não é tão fácil assim. Porém, à guisa de exercício, ainda podemos experimentar outra coisa, tentar observar a nós mesmos, como andamos, como levantamos a mão, como mexemos a cabeça, a maneira como damos risadas e assim por diante. Enfim, tentar formar uma imagem de nossos gestos. Poucas pessoas realmente sabem como andam, podendo convencer-se disso pela própria observação. A minoria dos indivíduos tem uma ideia de como parece ao olho observador ao andar, mas é bom fazermos algo para obter uma noção de nós mesmos, pois além do facto de que certamente encontraríamos uma porção de coisas para corrigir
caso resolvêssemos aplicar esse método sem prolongá-lo demais para não incentivar em excesso a vaidade humana. Esse procedimento exerce um efeito extremamente proveitoso, tanto sobre a consolidação do corpo etérico ou vital, quanto sobre o domínio do corpo etérico em relação ao corpo astral. Obrigado, acho que aqui nós podemos parar. E ele trouxe dois aspectos interessantes, né? Que é, de novo, um hábito, que é o hábito do pensamento, e depois ele fala de observar a si mesmo para observar esses atos, né? Como andamos, como falamos, como escrevemos. Somos muito argutos, né, em observar o outro, mas muito pouco acordados para nos observarmos, né, observar a nós mesmos, né? E o exercício do pensamento, que o Steiner fala, ele é muito usado nesse exercício da retrospectiva diária, que é um processo meditativo que em todos os cursos de antropologia se ensina, que é você olhar o seu dia no sentido inverso ao do acontecimento dos fatos. Normalmente, quando nós lembramos uma coisa, nós começamos do princípio para o fim, que é o caminho natural, né, do tempo cronológico. Mas é interessante nós fazermos o exercício, que é um exercício da vontade também, porque você está me lembrando uma coisa no sentido inverso aos dos acontecimentos, ao qual nós estamos habituados a observar, mas é justamente um exercício de fortalecimento etérico. Então, o que ele sugere aqui seria, se eu li um poema, um verso meditativo, por exemplo, eu poderia memorizá-lo de trás para frente, da última frase para a primeira. Né? Isso é um exercício. E isso nós podemos fazer na vida, né? Dentro da nossa grafia diária da vida, olhando, eu terminei meu dia, antes de dormir, eu começo a lembrar dos fatos, do último fato, até quando eu acordei, de frente para trás. Né? É uma retrospectiva. O exercício funciona, não é para que eu vá ficando trabalhando com todos, para que eu fique trabalhando com todos os detalhes, né? Mas eu vou lembrar que, então eu acabei lendo esse livro, antes eu estava numa conversa, antes eu jantei, antes eu estava na rua fazendo uma compra ou exercendo alguma coisa, tive tal encontro, almocei, tive as atividades do dia, acordei. Então, esse é o exercício que pode ser treinado e melhorado sempre. Né? Não é tão simples, muitas pessoas não conseguem fazer esse exercício, mas é um exercício que é por uma questão de hábito mesmo. Né? É um exercício de você exercitar e criar esse novo hábito. E uma única orientação prática é não fazer deitado. Muitas pessoas falam, eu não consigo fazer retrospectiva. E a primeira pergunta é, eu durmo no meio do caminho. Como é que você faz? Eu deito. É o primeiro passo para não conseguir. Né? Então, a retrospectiva você deve fazer numa posição relaxada, mas que não te favoreça dormir. E aí nós vamos avaliando o nosso dia também. Então, além de ser um exercício de vontade e de fortalecimento etérico, eu também estou fazendo um movimento de observar, assim como eu observo como eu ando, como eu pego o garfo, eu estou observando como eu estou me colocando na vida, com os meus atos, os meus pensamentos e os meus sentimentos. Então, fica aqui uma sugestão hoje, que a gente já possa começar a exercitar, pegar um objeto e colocar em outro local, fazendo uma imagem dele, né? Controlar, né? Mudar o hábito conscientemente de algumas coisas, como o garfo, e ter essa percepção também de como que eu me movimento, como que eu falo, quais são os meus gestos, e esse exercício de retrospectiva, né? São exercícios que nós já podemos contribuir para fortalecimento do etérico, mas através da presença da nossa individualidade, da nossa essência. Né? Bom, hoje avançamos um pouco, né? Mas tudo bem, vamos aí, eu desejo um bom fim de semana para vocês, e nos encontramos no dia 17,
com certeza, quando terminaremos esse livro e terminaremos também a atividade do ano, né? E aí nós marcamos juntos, vamos definir quando recomeçamos em 2023, né? E vai ser uma decisão conjunta. Certo? Obrigado. Bom dia. Bom dia para vocês. Obrigada, bom dia. Boa semana. Bom dia a todos. Bom dia. Boa semana e boa terceira semana do Advento.